Ainda que conscientes da nossa fragilidade, sabemos que o nosso Deus nos alimenta da palavra que ouviremos proclamar e do pão que reforça a nossa unidade. Não poderíamos iniciar mais uma semana da nossa existência sem que nos reuníssemos e nos entregássemos com Cristo em doação. É o que vamos viver dentro de alguns instantes. De pé e voltados para o centro, recebamos aquele que preside a celebração que vamos iniciar, conscientes de que Deus olha para cada um de nós, que nos prepara um lugar, de que Deus é a nossa força, o nosso vigor e de que nós somos o seu povo.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. O Senhor é a força e o vigor do seu povo, como acabámos de cantar. E é porque o Senhor é a nossa força e vigor que sentimos a necessidade do encontro com Ele. Deste encontro que nos enche de força, que nos faz encarar a vida com outros olhos. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor. E tenhamos presente neste dia, de forma muito especial, esta intenção que acompanha a Igreja Portuguesa ao longo desta semana e hoje de forma especial, que é rezarmos pelos nossos seminários. Preparemos-nos então para esta celebração, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos
Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: "Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber." Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse: "Por favor, traz-me também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almutolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte." Elias disse-lhe: "Não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almutolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe mandara. E comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almutolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos
O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá a segunda vez sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: Acautelai-vos dos escribas que gostam de se exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente à arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus agora proclamada convida-nos a refletir sobre a qualidade da nossa relação com Deus, a refletir sobre a autenticidade da nossa vivência de fé. O Evangelho agora proclamado põe em contraste o culto das aparências, por um lado, e a autenticidade discreta na vivência da fé, por outro. Jesus diz-nos que a verdadeira fé não vive de facto de aparências, nem depende de aplausos ou de reconhecimento daqueles que nos cercam. Isso era o que pensavam de facto aqueles escribas que faziam tudo para serem vistos, ou os mais ricos que ofereciam a Deus somas avultadas, diz Jesus, ofereciam do que lhes sobrava, o supérfluo. A relação com Deus vive da autenticidade, como mostra a viúva que Jesus apresenta como modelo, e que entrega a Deus o que tem, o que lhe faz falta, numa atitude amorosa e total, de entrega da vida. Jesus marca bem o contraste entre a atitude dos escribas e a atitude daquela mulher pobre. E deste modo, Jesus põe em destaque o valor da oferta aparentemente insignificante daquela mulher. Esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros, diz Jesus. Porque o critério de Jesus é outro, que não o do valor monetário, que não o das aparências. Apenas Jesus reparou naquela oferta singela. Apenas Jesus percebeu naquele gesto o sinal de um dom total, de um completo despojamento, de uma entrega radical, sem condições e sem medida.
A vida de fé, quando é autêntica, o encontro com Deus, quando é real, manifesta-se em gestos simples e humildes, que passam completamente despercebidos àqueles que nos cercam. Mas que, quando são sinceros e verdadeiros, expressam de facto uma entrega generosa e um compromisso total de vida. Uma vivência autêntica de fé não se compadece com meros exteriorismos, não passa por gestos teatrais que impressionem ou que arranquem aplausos. O verdadeiro crente, diz Jesus, é aquele que não se centra em si mesmo, mas se dispõe a entregar-se à vontade de Deus com humildade, com generosidade, com total confiança, com amor verdadeiro. E este é o caminho exigente que o Senhor põe diante de nós como um caminho para uma vida plena de sentido. É isso que nos mostrava também a primeira leitura, que nos falava também de uma mulher viúva, de Sarepta, e que com grande generosidade acolhe o profeta. O seu exemplo mostra-nos que o que entregamos a Deus não se perde, ao contrário daquilo que poderíamos pensar. O que oferecemos a Deus não se perde, ganha-se. O que entregamos a Deus enriquece-nos. E é isto que temos de compreender. Entregar a própria vida a Deus não significa de forma alguma perdê-la, mas ganhá-la, isto é, dar-lhe sentido pleno. Este é também o exemplo que Jesus nos dá com a sua vida. E disso nos falava a segunda leitura da Epístola aos Hebreus. Nesta segunda leitura, falava-se da entrega que de si mesmo Jesus Cristo fez em nosso favor. Jesus Cristo fez da sua vida uma permanente entrega, num duplo movimento, uma entrega a Deus e à vontade de Deus e um dom total de si mesmo aos irmãos, a nós. Ao chamar a atenção para o exemplo da viúva no Evangelho, Jesus desafia-nos a assumir aquela que foi também a sua atitude, aquele que foi o seu exemplo de oferecimento da própria vida. Caros irmãos e irmãs, é também este o desafio que a mensagem de Fátima nos faz. Na primeira aparição aqui na Cova da Iria, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? Nossa Senhora não lhes pergunta se querem oferecer a Deus umas tantas coisas, se estão dispostos a oferecer ou a dar a Deus isto ou aquilo. Nossa Senhora pergunta-lhes se eles estão dispostos a oferecerem-se a eles mesmos, tal como estas figuras de que nos falava a palavra de Deus. A pergunta de Nossa Senhora aos pastorinhos é, no fundo, a pergunta que o Evangelho nos dirige hoje a cada um de nós. Quereis oferecer-vos a Deus? Com frequência, nós dispomos-nos a oferecer a Deus daquilo que nos sobra. Damos-lhe o tempo que nos sobra, a atenção que nos sobra, o amor que nos sobra. O desafio do Evangelho, como também o desafio da mensagem de Fátima, é darmos a Deus não o que nos sobra, mas oferecermos a nossa vida. Por isso encontramos no exemplo dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto um permanente estímulo. Um estímulo a fazermos como eles. Eles que, diante da pergunta de Nossa Senhora, quereis oferecer-vos a Deus, responderam sem hesitações e prontamente, sim, queremos, ensinam-nos aquilo que deve ser a nossa resposta. Aquilo que deve ser a nossa atitude. A atitude de quem dá a Deus não do que lhe sobra, mas de quem oferece a Deus a própria vida. Com esta certeza de que o que oferecemos a Deus não se perde, ganha-se. E dá pleno sentido
à vida de cada um de nós. Caros irmãos e irmãs, avaliemos a esta luz a nossa relação com Deus. Avaliemos a esta luz a nossa vivência de fé. E peçamos a Deus, nesta Eucaristia, a graça de não termos medo de lhe oferecer a nossa vida. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, tal como a farinha da viúva de Sarepta, a graça de Deus nunca se esgota. Peçamos-lhe pela Igreja e pelos mais pobres da terra, cantando humildemente. Pela Igreja que recebeu como missão o encargo de se preocupar com os mais pobres, como fez Jesus Cristo, o Salvador, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos países menos ricos deste mundo, pelos responsáveis da política e da economia e pelos que pensam nos que nada têm, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas viúvas, pelos órfãos e indigentes, por aqueles a quem falta o necessário e pelos que dão tudo o que possuem, oremos. Senhor, aumentai a nossa pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, pelos que tomam iniciativas contra a fome e pelos que se abrem à verdadeira caridade, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por aqueles que em nossas casas estão doentes e pelos que, à semelhança de Jesus, estendem a mão aos oprimidos e aflitos, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé.
Deus de bondade infinita, que sois o dom mais precioso dado aos homens, abri as nossas mãos aos que têm fome e os nossos corações àqueles que choram, por não terem amor, nem pão, nem fé. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína, abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinto Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, o Senhor que aceita a oferta de cada um de nós é também aquele que se dá em alimento e que agora nos alimenta. Na deslocação para comungar, guardamos a distância de segurança necessária. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. E aceitamos o convite, porque de facto podemos comer do seu pão e beber do seu vinho. Tudo está preparado.
Irmãos e irmãs, ouvimos o convite para comermos e bebermos da mesma mesa, onde tudo estava preparado. Alimentados assim, porque sentados à mesma mesa, agradeçamos ao Senhor o dom que recebemos. Façamo-lo também no silêncio do nosso coração. No interior do nosso ser, tomemos o exemplo da pobre viúva do Evangelho e ofereçamos a nossa vida, o que temos, o que somos. Ofereçamo-la com Cristo, que nesta Eucaristia se ofereceu por nós ao Pai. É a oferta da nossa vida, a maior ação de graças que possamos fazer, entregando-la. É por isso que a vivemos sempre em Cristo que nos alimenta. E é por isso que dizemos uns aos outros: dai graças ao Senhor, porque o Senhor é de facto bom, é eterna a sua bondade. Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações sobre a vida deste santuário e que nos possam ser úteis. Os que estivermos da parte da tarde, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, terá lugar o 5º encontro na Basílica. Será assumido por André Pereira, que tomará o tema Eu Nunca Te Deixarei, Fátima como acontecimento, lugar e mensagem de esperança.
A seguir a esta palestra terá lugar um breve recital pelo organista Silvio Vicente. Estamos todos convidados às 15h30. Também hoje, neste santuário, daremos graças de forma solene pelos 50 anos de presbítero do cardeal Dom António Marto. Faz hoje bodas de ouro. E por isso, às 16h30, celebraremos aqui a Santa Missa com esta intenção especial. No dia 12 de novembro, sexta-feira, terá lugar o início da peregrinação mensal com o Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. No dia 13 de novembro, teremos às 10h na Capelinha das Aparições o Rosário e depois a missa na Basílica da Santíssima Trindade às 11h. Neste dia 13 de novembro, celebramos também a dedicação desta Basílica em que nos encontramos. De 12 a 14 de novembro tem lugar a 15ª edição do curso sobre a mensagem de Fátima. Vai decorrer no Centro Pastoral de Paulo VI e tem o seguinte tema: o triunfo do amor nos dramas da história. É orientado pela irmã Ângela Coelho. As inscrições estão ainda abertas e, a partir do site do Santuário ou dos serviços da Reitoria, podemos inscrever-nos. Lembramos a todos que no dia 14 de novembro, domingo, será o Dia Mundial dos Pobres e que hoje, como já foi no início lembrado pelo Presidente da celebração, hoje estamos ainda a celebrar a Semana dos Seminários. Por isso, as ofertas que serão recolhidas à saída têm como destino o Seminário Diocesano de Leiria Fátima. Depois da benção final, e com ela o Presidente da celebração abençoa também os objetos religiosos que levamos conosco. Depois da benção final, faremos a nossa saída desta Basílica com as mais atentas disposições em ordem ao respeito pela sinalética para sairmos todos em segurança. Colocamo-nos de pé. Nada do que damos a Deus se perde, dizia-nos a palavra de Deus. E por isso o desafio é este, de não darmos a Deus o que nos sobra, mas de oferecermos a Deus a nossa vida, certos de que é assim que ela ganha pleno sentido. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.